Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marília Nunes, eu sou psicóloga, musicista e doutora em neurociências. E nesses últimos dias eu tenho acompanhado, estudado bastante sobre os impactos psicológicos da pandemia e do isolamento social, sobre as pessoas que estão passando por essa situação, né? Não só da pandemia do Covid-19, mas de outras que vieram antes, como a SARS, né, a MERS. E o que a gente tem visto aqui, eu vou deixar as referências aqui embaixo, as referências de 2 artigos e um editorial que vão discutir mais aprofundadamente sobre esse tema. Eu iria fazer umas postagens, mas eu acho que ia ficar mais raso, eu ainda vou fazer elas, porque elas vão ser mais didáticas. Mas assim, né, para a gente discutir mais aqui sobre isso e pensar, a primeira coisa é que esses efeitos do isolamento social, né, dessa situação de pandemia, eles podem acontecer não só durante essa situação, mas eles podem perdurar por mais anos, né, por meses e até anos após essa quarentena. Então, as estratégias que a gente tem que usar, né, para lidar com essas consequências, elas têm que ser discutidas desde já. Então, eu separei aqui a maioria das informações aqui, eu consegui resumir bastante, né? E aqui a gente chega assim, quais são os fatores de estresse durante essa pandemia? Quais são os eventos estressores, né? O que pode gerar, atrapalhar a nossa saúde mental? Então, a primeira coisa é essa restrição da mobilidade. A gente tem uma restrição da mobilidade nessa situação de confinamento, né? A gente não pode mais sair e ter os mesmos hábitos que a gente tinha antes. A gente não pode simplesmente ir para qualquer lugar, a qualquer momento, né? Então, as saídas já são mais restritas, são só para a gente fazer o que é essencial, né? A gente tem a restrição do contato social, então as pessoas que a gente via antes a gente não está vendo, só aquelas do convívio ali, né, dentro de casa. Então, essa restrição do contato social também é um fator de estresse. Está separado dos entes queridos, então muita gente mora longe de seus familiares, né? A outra coisa que eu resumi é a preocupação com a diminuição dos recursos financeiros. E esse fator, ele é um fator de estresse não só durante a pandemia, mas como depois também, né? A gente sabe aí que tem questões econômicas e esses problemas econômicos vão perdurar após a pandemia também. A outra situação, né, que as pessoas passam muito durante essa pandemia é o medo pela exposição ao contágio, ao adoecimento pelo Covid e à morte, não só sua, como de seus familiares. Então, isso é um fator de estresse muito grande. Você vai ter preocupação, né? Tem todo um protocolo para não se contaminar, mas ao mesmo tempo você vai ter aquela preocupação. Ah, eu vou sair, eu posso me contaminar, eu tenho que evitar as pessoas, né? Eu tenho que tomar cuidado para não botar a mão no rosto, eu tenho que tomar uma série de cuidados o tempo todo. E ao mesmo tempo aquele medo que você tem pelos seus familiares, como é que tá todo mundo, se eles estão bem ou não, se eles estão se cuidando, né? Principalmente para quem tem familiares em situação, né, que são, na verdade, do grupo de risco. Outra situação de estresse são as pessoas que perdem os familiares ou algum amigo durante essa pandemia, vítimas da doença, né? Uma apreensão pela falta de mantimentos, que é o que leva as pessoas a correrem para os supermercados e estocarem muito mantimento e acaba faltando mesmo, né? Então, essa apreensão pela falta de mantimentos acaba levando a uma falta de mantimentos, né? Mas isso é uma coisa que é um fator de estresse mesmo gerado por toda essa situação. Então, as pessoas têm medo de que aquilo ali vai faltar, né? Elas têm, no momento em que as coisas acontecem, elas têm uma apreensão muito grande. Então, eu acho que a situação é muito maior, né, do que está acontecendo, assim. Não que não seja uma situação tranquila de lidar, né? Mas eles acabam tendo um comportamento que vão levar justamente aquilo que elas ficariam apreensivas de ter. Não ter acesso a suprimentos básicos. Então, as pessoas que não têm acesso aos suprimentos básicos, porque eu falo de água, comida, roupa, né, casa, não tem onde morar, essas vão sofrer muito mais com a situação da pandemia. Então, quando a gente não tem essas condições básicas, é um fator de estresse muito grande. A outra questão que eu levantei a partir desses textos, né, de todos eles, é não saber
até quando essa pandemia vai durar, até quando esse confinamento vai durar. Então, essa sensação de não saber até quando vai, né, leva as pessoas a uma situação de estresse muito grande. Elas ficam assim, nossa, mas até quando que eu vou ter que restringir a minha liberdade, a restringir a minha mobilidade, né? Até quando que eu vou ter esse medo do contágio, de contagiar outras pessoas, né? Então, esse não saber leva a uma situação de ansiedade, né? Outra coisa são as frustrações relacionadas ao adiamento de projetos de vida e de carreira. É uma mudança muito grande para as pessoas, então elas têm que se adaptar a uma situação que foi assim, né, que mudou radicalmente até, então os projetos que ela tinha, né, de vida, às vezes mudança de casa, né, de carreira mesmo, de procurar outros lugares para trabalhar, isso vai mudar e, assim, pode gerar bastante frustração. Então, aquelas coisas que ela estava planejando fazer e que tiveram que ser mudadas de alguma forma, ela vai gerar uma frustração nas pessoas, né? A outra coisa é o tédio devido à perda dessa rotina habitual e devido ao isolamento social. Então, as pessoas que às vezes não estão trabalhando, não tem como trabalhar online, né? E aí, de repente, ela se vê em casa e tem assim, não sabe muito bem o que fazer com aquele tempo ali, né? E acaba gerando um tédio nessas pessoas. O aumento de criminalidade e comportamentos violentos pela situação que a gente está vivendo, aí é uma característica mais social, né? A redução do acesso a atendimentos especializados, então agora, por exemplo, cirurgias que são eletivas já não se deve fazer, né? Tem uma redução desses atendimentos, você já não pode ir ao hospital para realizar alguns procedimentos, porque pode ser perigoso se contaminar e também a gente não pode superlotar, né, o sistema de saúde. E a outra questão que é discutida nesses textos é o estigma que o Covid, as pessoas que contraíram o Covid podem ter. Então, esses são os fatores de estresse que foram levantados e discutidos durante a pandemia.